Gênesis 16, capítulo 16, somente um versículo, o 13. E o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Ok? Você está lendo uma versão diferente, mas eu quero trabalhar muito o El-Roi, por isso que eu li essa versão, tá? Eu quero trabalhar um pouco sobre isso, amém? Você crê que Deus vai falar ao teu coração? Amém? Pode sentar, dando glória a Deus, aleluia. Amados, nós vivemos num mundo que é cada vez mais comum fazermos coisas que capturem o nosso olhar, ou o olhar dos outros para nós. Nós queremos nos mostrar para as pessoas, nós queremos que os outros olhem para nós e nos enxerguem, tá? Nunca nós estivemos tão à mostra, tão visíveis, tá? Quando nós entramos nas mídias sociais, nós estamos tendo até o cuidado do que vamos publicar, porque nós não queremos nos mostrar muito. Muitas pessoas na área de segurança, eles estão dizendo: pare de mostrar quem é você, pare de mostrar quem é a sua família, porque isso abre os olhos dos bandidos e eles são atraídos por aquilo que você mostra, e você se torna um alvo deles, tá? Eles estão dizendo isso nas redes, e nas redes sociais o que começa a acontecer? Nós começamos a escolher com cuidado as imagens que nós publicamos, as imagens que nós curtimos, os nossos likes, tá? Para exatamente nós não ficarmos tão à mostra, tá? Mas nós enfrentamos no nosso dia a dia, amados, tá? Momentos de dúvida, mesmo com todo esse monte de mídia social fazendo com que todas as pessoas nos olhem, tá? Nós temos momentos de dúvida, nós temos momentos de ira, nós temos momentos de solidão, momentos de desamparo, de fracasso, de frustração, de caprichos, e que nós não sabemos muitas vezes lidar, e nem tampouco com quem compartilhar essas coisas, tá? Eu não sei como compartilhar, quem eu vou procurar para conversar. Eu estou passando uma dificuldade na minha casa, estou enfrentando um problema no meu casamento, no meu relacionamento lá no trabalho, eu estou com um problema com o meu patrão, ou com o meu chefe, eu estou com um problema com um amigo, ou com uma amiga minha, eu não sei a quem, a maioria das pessoas não sabem a quem procurar, não sabe com quem falar, não sabe com quem compartilhar, mesmo com todo esse treinamento que você tem tido. Porque essas coisas que você passa de ira, de solidão, de dúvida, não tem como você compartilhar isso no Instagram, não tem como compartilhar no Facebook, não tem como compartilhar nas mídias sociais. É nessas horas, amado, que nós entramos nos nossos desertos. São nessas horas que nós olhamos assim e falamos assim: eu estou no meio de uma grande nuvem de pessoas, um grande número de amigos, eu vou lá e olho no meu Facebook, 1.000, 2.000, 3.000 amigos, que não são amigos, mas eu olho para eles e falo: eu não sei com quem compartilhar, eu não sei para quem pedir socorro, eu não sei com quem eu posso chamar e dizer: eu estou passando por essa situação, eu não sei o que fazer, e eu queria falar com você, e talvez você pode me ajudar. Isso aconteceu com uma mulher aqui do texto que nós lemos, chamada Agar. Ela não sabia, ela passava por uma situação e não sabia o que fazer. Agar, ela fugiu da casa de Abrão e Sarai, tá? Ainda era Abrão, só que ela foi encontrada por Deus. Amém? Eu estou começando a dizer para você e ministrar o teu coração: se você não tem com quem falar, você tem um Deus todo-poderoso que está disposto a te ouvir, que está o tempo todo com seus olhos abertos para te enxergar, e com seus ouvidos atentos ou abertos para ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração, ouvir a situação que você está passando.
A Agar, ela começou a enxergar Deus nas necessidades dela. Ela enfrentava ou passava por uma necessidade e ela começou a enxergar Deus. E Deus, quando eu começo a enxergar Deus, Deus começa a me notar. Deus começa a olhar para mim e dizer: verdadeiramente o meu filho está enfrentando um problema. Quando eu começo, e como eu enxergo Deus através da minha oração. Eu enxergo Deus quando eu me curvo diante dele e reconheço que ele é o Deus Todo-Poderoso, que está olhando para mim, que está cuidando de mim. E aí ele começa a perceber que eu estou aqui e que eu preciso dele, porque Deus não vai invadir. Ele já sabe que eu preciso, mas ele espera eu dizer: Senhor, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua mão estendida, eu preciso do Senhor sobre a minha vida, porque eu estou passando por uma situação e eu não sei como resolver. E Agar, quando fez isso, Deus vem e consola Agar. Deus promete que cuidaria de Agar, que cuidaria do filho dela quando essa criança nascesse. E aqui nós aprendemos nessa passagem, amado, que Deus nos vê como ninguém mais consegue ver. Deus olha para nós e enxerga aquilo que ninguém enxerga em nós. Enxerga o problema ou a solução do problema que ninguém pode enxergar. Nós não precisamos então nos afligir ou nos desesperar quando alguém não consegue reconhecer o nosso real valor. Às vezes nos nossos problemas nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos percebam como percebem nas mídias sociais quando nós publicamos alguma coisa. Quando vê a nossa foto, quando dá um like, quando olha que nós participamos de uma festa, como fomos numa comemoração, mas os nossos problemas são diferentes. São coisas que às vezes nós não publicamos, na maioria das vezes não publicamos. E isso nos leva para desertos, e enfrentamos desertos. Não precisamos nos afligir, mesmo que as nossas necessidades pareçam invisíveis aos outros. Deus sempre vai dizer para mim e para você: ei, desde que você chegou aqui, eu não tirei os olhos de você. Desde que quando você saiu da sua casa para vir para a casa do Senhor, para ouvir uma palavra, o Senhor não tirou os olhos de você, o tempo todo olhando para você. E talvez você saiu da sua casa e colocou no seu coração: hoje eu quero ouvir uma palavra rema, hoje eu quero ouvir uma palavra poderosa sobre a minha vida, hoje eu quero ver se Deus vai falar comigo, eu quero ver se Deus me nota na igreja, se Ele percebe que eu estou na casa dEle, se Ele olha para mim, o favor dEle vem sobre a minha vida. Eu quero te dizer que desde quando você acordou, o Senhor não tirou os olhos de você, O tempo todo Ele estava olhando para você, o tempo todo Ele estava vendo a sua situação, o problema que você está passando. O tempo todo Ele entende que Ele só está aguardando, você falar: Senhor, socorre-me, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua mão estendida sobre a minha vida. Agar, amado, deixa eu contar um pouco sobre Agar. Muitos já conhecem, mas eu quero relembrar aqui, Agar foi a escrava egípcia que Sarai, mulher de Abrão, escolheu para que ela engravidasse do seu esposo, de Abrão. E aí, para quê? Para dar um herdeiro biológico. Que havia uma promessa sobre Abrão e ela não se cumpria, porque Sarai não podia dar filhos para Abrão. Então Sarai quis dizer assim: ei, eu vou dar uma ajudinha para Deus, eu vou escolher uma mulher que é minha escrava aqui, para que ela possa engravidar do meu esposo. É evidente que nos tempos de hoje não existem essas coisas, mas naquela época existia, para que se cumpra na vida do meu esposo o que Deus prometeu para ele. E aí, então ela quis dar uma mãozinha para Deus. Deixa eu te falar, os problemas que você
enfrenta, que você pode superar, sem a presença de Deus, você vai superar. Mas se você precisa de Deus na situação que você está vivendo, no problema que você está enfrentando, não adianta querer dar uma mãozinha para Deus, porque Deus, Ele vai fazer as coisas extraordinárias na sua vida, que muitos chamam de milagre, coisas que ninguém espera, Deus vai fazer, coisas que ninguém acha que você consegue superar, Deus vai criar a condição para você superar. A mão do Senhor vai estar sobre a sua vida quando você entende que você depende dEle, que você precisa dEle e que Ele é o seu ajudador. Entende, amado? Mas Agar, após engravidar, ela começa a se desentender com a senhora dela, com Sarai. E aí a situação das duas fica insustentável. E aí Agar decide fugir daquele ambiente. Se você ler capítulo 16, versículo de 1 a 6, você vai ouvir essa história. No meio do caminho, quando Agar estava fugindo, um anjo de Deus encontra aquela mulher e libera uma palavra sobre a vida dela. E nessa experiência, Agar reconhece a presença de Deus. E Agar chama Deus por um nome, El-Roi, que significa Deus me vê. Ei, eu quero te falar que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, os olhos do Senhor estão atentos para aquilo que você está passando, para aquilo que você está enfrentando, porque Deus está vendo você, onde quer que você esteja, lá no seu quarto, você chorando sozinho, sozinha, lá naquele ambiente que você está sofrendo, o Senhor está vendo você sofrer, e Ele só está esperando você emitir uma voz, dizendo para Ele: socorre-me, Senhor, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele vai me dar o livramento dessa situação, ou a solução dessa situação que eu estou passando. E quando Agar conhece o Deus de Abraão e Sara, ela se rende e reconhece Deus como Senhor da vida dela. Tremendo isso. Ela disse: El-Roi, o Senhor me vê. O Deus de meus senhores, ela diz, atentou para mim e me viu para além da minha condição de escrava estrangeira. Talvez você está enfrentando uma situação que você está falando: não tem jeito, não tem solução. E eu quero concordar com você quando você diz que não tem jeito e não tem solução para o seu problema, mas você serve aquele que dá jeito e dá solução nas coisas e nas causas impossíveis. Está impossível para você, meu irmão, crer que Deus vai fazer, e Deus faz. Agar olhou: o Senhor me vê, o Senhor olha para mim. Ela declarou isso: o Deus que me vê está neste lugar. Ei, o Deus que te vê está aqui. O Deus que te vê está lá na sua casa. O Deus que te vê está lá no seu trabalho. O Deus que te vê está lá na sua escola. O Deus que te vê está lá no problema que você enfrenta. Ele está olhando, Ele está vendo, e Ele só está aguardando. Essa mulher, Agar, ela conheceu, mas ela não viu. Ela conheceu, mas ela não viu. E ela lança uma pergunta. Ela diz assim: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Ela fala: o Deus que te vê é o Deus que te vê como ninguém mais vê. Ninguém mais vê, ninguém mais vê. A história de Agar, quando se viu grávida de Abrão, de novo eu vou falar, ela começa a se comportar diferente. A reação da dona da casa foi o quê? Maltratar. A reação de Sarai foi o quê? Maltratar a serva, a ponto dela não suportar, a ponto dela fugir. O anjo de Deus encontra, chama ela pelo nome, dá uma direção para ela. Deus está pronto para dar uma direção para você vencer essa situação que você está vivendo, amado. Deus está pronto, só esperando você tomar uma decisão. E o anjo ainda faz uma promessa de descendência incontável, além de abençoar a criança. Então Agar reconhece que Deus estava ao lado dela. Agar reconhece que Deus estava olhando para ela. Agar então afirma: El-Roi, Deus me vê. Eu não consigo enrolar a língua como judeu, acho que eu ia falar assim, El-Roi, acho que é isso, tá? O Deus que me vê. Então, Deus de Abrão e Deus de Sara também se revelou a Agar.
e faz dela alvo do seu amor, tá? Independente da nacionalidade dela. Ei, eu não sei a situação que você está vivendo, mas você é alvo do amor de Deus, você é alvo do cuidado de Deus, você é alvo da mão do Senhor sobre a sua vida, você é alvo das bênçãos do Senhor sobre você. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas o Senhor sabe. Eu não sei as tristezas, as mágoas que você tem vivido, mas o Senhor sabe. Eu não sei as feridas que você tem abertas aí, mas o Senhor sabe. Eu não sei como solucionar essas coisas, mas você serve a um Deus que sabe e que vai te dar a solução para essas coisas. O que acontece com Agar? Ela começa a entender que Deus estava ao lado dela. Ela começa a entender que Deus estava percebendo a situação dela. Ela não mais se sentiu abandonada, ela não mais se sentiu humilhada, porque tinha alguém superior a um plano humano que estava cuidando dela. Ei, Deus cuida de você, Deus cuida de você nos mínimos detalhes, Deus nota você, Deus te valoriza na situação que você está vivendo. O Todo-Poderoso vai inclinar para você, ou inclinou para você nesta manhã, vai te confortar, vai te dar a atenção que ninguém mais pode dar. Deus está cuidando de você. Fala aí para o seu irmão: meu Deus está cuidando de você. Fosse eu, você dava glória a Deus. Imagina o Todo-Poderoso, o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas que nós vemos e até as que nós não vimos ainda. Ele está dando atenção e cuidando de você. É tremendo isso, é extraordinário isso, tá? Então, o Deus que te vê como ninguém vê, Ele vai entrar nos detalhes dos problemas que você está enfrentando, Ele vai mostrar para você nos detalhes a solução para você superar todas essas coisas, e Ele vai intervir, e Ele vai te dar a vitória. Aleluia! Mas eu preciso ver o Deus que me vê. Eu preciso olhar para Deus e dizer: o meu Deus me vê. O meu Deus me vê, e eu vejo Deus, tá? Eu vejo Deus no meu dia a dia. Eu preciso entender, ou começar a olhar para Deus, e não só ver a ação de Deus na minha vida, mas eu preciso olhar para Deus e começar a perceber a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus lá no seu trabalho, a presença de Deus lá na sua casa, a presença de Deus ou em qualquer ambiente que você estiver. Deus vai se fazer presente, mas o mais importante disso é você ver Deus agindo naquele lugar, tá? Os nomes de Deus, eles vão revelar os atributos, e eles são conferidos pelo próprio Deus, ou por servos e servas, tá? Ao chamar Deus de El Roi, Agar reconhece um atributo de Deus, tá? Ele vê todas as coisas, Deus vê todas as pessoas. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então, Deus está te vendo e você precisa ver a presença de Deus na sua vida. A Bíblia também vai dizer que, em Salmo 11, 4, que os olhos do Senhor estão atentos, tá? Então, se os olhos do Senhor estão atentos, eu preciso entender isso, e eu preciso começar, meus olhos precisam ficar atentos para que eu possa enxergar Deus na minha vida, Deus agindo na minha vida, Deus trabalhando todos os dias na minha vida, até quando eu estou dormindo, Deus trabalha.
Deus não dorme o tempo todo. Também no Salmo 139:16 vai dizer que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda informe. Olha o cuidado de Deus. Eu nem era nascido para este mundo ainda, aos olhos humanos, mas Deus já estava cuidando de mim. Eu nem tinha forma ainda, mas Deus já estava cuidando de mim. E Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, como eu não perceber a presença do Senhor na minha vida, como é que eu não vou enxergar que Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá, Deus está acolá, Deus está aí na sua casa, você que está nos assistindo? A presença do Senhor na nossa vida, ela é constante, e eu preciso olhar para Deus e começar a enxergar: Deus está aqui, Deus está na minha vida. Meus olhos humanos não vê, mas Deus, através dos meus olhos espirituais, eu posso ver a ação de Deus. Através das coisas que acontecem comigo, eu posso ver a ação de Deus, eu posso ver Deus agindo na minha vida. Olhar alguém que nos olha pode ser constrangedor, amado, tá? Foi o que aconteceu lá com Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez, e os olhos se cruzaram com os olhos de Jesus. Pode ser algo surpreendente, como aconteceu com Zaqueu, mas Zaqueu queria uma visão privilegiada de Jesus. Mas o que aconteceu? Ele acabou sendo visto pelo Senhor, tá? Não importa onde você estiver, o que você está fazendo, se está acompanhado de quem for, os olhos do Senhor estão sobre você, mas você precisa começar a ver que Deus está presente na sua vida também. Porque Deus o tempo todo está cuidando de você. Então o tempo todo eu vejo Deus trabalhando, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus fazendo aquilo que eu nem esperava, acontecendo aquilo que eu já não esperava na minha vida, mas o Senhor está fazendo acontecer. O Senhor está fazendo as coisas acontecerem na minha vida, para que eu possa perceber que Ele cuida de mim. Eu vejo Deus no cuidado comigo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas Deus está cuidando. Não, filho, vai lá, morre, faça uma aliança de sangue eterna, para que todos possam ter acesso àquilo que eu tenho para eles. O que eu tenho de melhor para eles, eu estou entregando, que é o meu filho. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele vai subir aos céus e vai estar lá no céu, aguardando cada um de nós chegarmos lá, para fazer junto com os anjos uma grande festa pela nossa chegada, tá? Só que eu vejo Deus, mas eu preciso encontrar o Deus que me vê. Não adianta eu só ver Deus, eu preciso encontrar esse Deus que me vê. Não adianta eu só conceitualmente dizer que Deus está aqui. Não adianta eu só ter um conceito de que Deus se faz presente na minha vida através das coisas que acontecem na minha vida. Deus cuida de mim através do milagre que acontece na minha vida. Eu preciso encontrar o Deus que me vê. Eu preciso ter um encontro com Ele, porque a experiência de Agar nos traz essa questão muito importante, tá? É possível que não tenha novidade para alguns, de que o Senhor a todos enxerga, a todos vê, tá? Mas será que nós vemos os olhos de Deus sobre nós? Jó teve uma experiência assim, amados, preste atenção. Lá em Jó capítulo 10, versículo 2, 3 e 4, vai dizer assim, tá? Ele passando por um monte de provações, tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes nós começamos a enfrentar dificuldades, passar por provações, e começamos a achar que Deus nos abandonou. Não foi diferente com Jó, tá? Jó começa a dizer: não me condenes. Começa a dizer assim lá no capítulo 2, no capítulo 10, versículo 2, não me condenes, Senhor. Mostre-me por que está em disputa comigo. Jó começa a dizer que Deus estava fazendo uma guerrinha com ele. Jó, estou fazendo uma guerra com ele. É como se tivesse assim, Jó dizendo assim na nossa linguagem de hoje: o Senhor não olha para mim, o Senhor me abandonou numa situação que eu estou vivendo. Eu estou falando com alguém? Percebe? Ele continua dizendo: sentes prazer em me oprimir.
Quantas vezes nós falamos na nossa linguagem de hoje, não vou terminar de passar esse deserto, não, Senhor. Não aguento mais viver nesse deserto. Não aguento mais andar no deserto. Eu quero dizer para você que quando você está no deserto, não é você que está cuidando de você mesmo. É Deus que cuida de você. Quando você está no deserto, Deus está te ensinando algo para te dar lá na frente uma vitória muito grande para você tomar posse dela e ela permanecer na sua vida, tá? Ele vai dizendo: sentes prazer em me oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e em favorecer o plano dos ímpios. Volto a afirmar, Deus me abandonou. Deus não quer mais saber de mim. E aí, quando a gente começa a achar que Deus nos abandonou, nós começamos a agir como se estivéssemos abandonando Deus também, deixando Deus para lá na nossa vida. Mas são nos momentos de deserto que Deus quer cuidar de mim e vai cuidar de mim quando eu creio que Ele é o Senhor da minha vida e que Ele me vê em qualquer situação e Ele me vê do jeito que ninguém me vê. Ele continua a dizer: tens tu olhos de carne? Está dizendo, Deus, o Senhor está como um humano, como alguém que é da mesma espécie que eu e que está dizendo assim, ou está olhando para mim e está dizendo, vai sofrer mesmo, vai passar por dificuldade mesmo, vai enfrentar problema mesmo, porque as atitudes dele não são uma atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu estou falando humano aqui. E aí nós queremos trazer Deus para a humanidade e dizer, o Senhor procede desse jeito também, Deus. Eu quero te dizer, amado, que qualquer que seja a situação que você está vivendo, não compare Deus com qualquer outro irmão que está do seu lado, mesmo aquele que te trata bem, o Senhor te trata infinitamente melhor do que aquele que te trata bem. Sabe, ele diz assim, vês tu como vê o homem? Jó está dizendo, o Senhor é como se fosse uma pessoa, ou um amigo meu que me abandonou, e Jó teve um monte de amigo que abandonou, que não quer saber mais de mim, ao final de tudo, mas Jó, Deus começou a tratar o coração e a trabalhar no coração de Jó, e ao final de tudo, mesmo sem saber que cada prova que ele estava enfrentando, era Deus que estava consentindo. Se você olhar Jó, nos capítulos 1 e 2, você vai ver isso, tá? E o que Jó faz lá no capítulo 42, versículo 5? Ele se rende ao poder de Deus, e ele reconhece a presença do Senhor, ele reconhece que ele vê o Senhor com os olhos dele. Ele diz assim, com os ouvidos eu tinha ouvido falar do Senhor. Talvez você começou a frequentar a igreja porque ouviu falar do Senhor, talvez você começou a frequentar a igreja porque ouviu o que Deus está fazendo nesta igreja, talvez você começou a frequentar a igreja porque viu que um irmão ou irmã que estava enfrentando dificuldade no casamento, na área financeira, ou seja o que for, veio aqui na tarde da vitória e recebeu uma bênção do Senhor, mas você precisa ver que Deus está olhando para você, olhando nos seus olhos, e você precisa ver os olhos de Deus cuidando de você, meu irmão. Jó está falando, olha, Jó se rende, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. O Senhor, você tem que olhar para Deus e falar assim, eu vejo Deus na vida de fulano, eu vejo Deus agindo naquela família, eu vejo Deus agindo naquela causa, não é por ele, não é pela pessoa que conquistou, ou não é por causa da pessoa que ela alcançou a vitória, mas é porque Deus estava na vida dele, Deus se manifestava na vida dele, e assim é com você, meu irmão, até nas suas conquistas, até nas suas vitórias, você não pode olhar o seu braço, a sua força e a sua capacidade. Você tem que dizer, eu vejo Deus, é Deus que está agindo, eu não consigo, eu não alcanço, mas Deus que me capacita, e é Deus que está agindo na minha vida para eu conquistar essas coisas, em nome de Jesus. E eu quero já encerrar, eu quero encerrar, hoje vai ser bem rápido, para você poder ir para casa, almoçar com a sua família, você pai, e vocês mãe, preparar aquele almoço muito gostoso para o maridão lá, tá bom? O meu está preparado desde ontem já, minha esposa já preparou. Sério?
Porque se você ir para o restaurante agora, meu irmão, você vai sair de lá 3:30 da tarde. Não é verdade? Não, verdade, é desse jeito. Então você está aqui é porque você vai preparar ou já preparou. Amém? Não? Teve um dia que nós percebemos que Deus nos olhava, e aí nós decidimos nos tornar, olhava para nós, e nós decidimos nos tornar filhos do Senhor. Você é filho de Deus, e Deus cuida de você. Ele não só olha você como aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Ele olha para você como filho. Ele não olha para você como filho adotado. Ele olha para você como filho, irmão de Jesus. Ele cuida de você como cuidou de Jesus enquanto humanamente Jesus estava aqui. Sabe? Só que conforme a nossa jornada nos dias de hoje ou aqui na terra, as coisas vão se complicando, as coisas vão surgindo dificuldades e nós não conseguimos às vezes resolver, e nós temos prazer em receber outros olhares. Nós dizemos assim: se Deus não está olhando para mim, se não dizemos, pensamos, ou criamos, tomamos atitudes como se pensássemos ou disséssemos, Deus não está olhando para mim, Deus não está olhando para mim, então eu vou começar a dar ouvido a outras vozes, eu vou começar a olhar para outros olhares que estão olhando para mim. E aí nós começamos a alimentar esse desejo de que outros olhares e outras vozes falam para mim e olhem para mim, E muitas vezes nós começamos a viver em função desses olhares. Nós começamos a viver em função dessas vozes. Nós começamos a dar ouvidos a essas vozes e começamos a achar que é Deus falando. Nós começamos a olhar para esses olhares e começamos a achar que é Deus olhando, só que os nossos olhares foram, ou nós desviamos os nossos olhares de Deus, de onde estava Deus, da presença de Deus, desviamos nossos olhares da casa de Deus, desviamos nossos olhares da palavra de Deus, e aí começamos a ver outros olhares e acharmos que é Deus, começamos a ouvir outras vozes e acharmos que é Deus, começamos a não reconhecer mais o olhar de Deus, começamos a não reconhecer mais a voz de Deus, e aí qualquer voz que vem falar para mim, eu acho que é Deus. Meu Deus, eu alimento essas coisas, e eu vivo em função dessas coisas. Por quê? Porque como humano nós queremos ser elogiados, e o inimigo está aí para te elogiar. Nós queremos ser prestigiados, e o inimigo está aí para te prestigiar, para fazer você prosperar também, mas para depois te tomar tudo, até a vida. Nós começamos a nos sentir amados por esses que nós olhamos para eles e achamos que Deus não está mais olhando para nós. Brigamos com pessoas que não nos olham como esperávamos, nós ficamos com raiva delas e cortamos relações. Talvez você está aqui nesta manhã, dizendo: Deus, com outras palavras, evidente, hoje eu vou na igreja, mas se o Senhor não olhar para mim, se não falar para mim, eu vou cortar relações com o Senhor. E quantos que estão me ouvindo aí fora, pela internet, e que ouvirão mais para frente também, depois que colocarmos isso no ar, que ouviram vozes de outros que não eram do Senhor, e hoje não estão mais na presença do Senhor. Você que está aqui, eu quero dizer para você, volte a refinar os seus ouvidos, volte a ter uma visão perfeita para ver o Senhor na sua vida, e ouvir a voz do Senhor dando comando e a direção para você. Você que está me ouvindo aí pela internet, pela mídia social, comece a pedir a Deus para que Ele capacite você de ouvir a voz de Deus, e somente a voz de Deus, e começar a olhar para os olhos de Deus, e ver os olhos de Deus, enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, meu Deus, Nosso sofrimento, entretanto, nós fazemos isso por causa do nosso sofrimento.
E esse sofrimento, ele é fruto de uma busca equivocada. Porque quando eu começo a ouvir outras vozes, começam a ver outros olhos para mim, eu entrei numa busca equivocada. Fui buscar olhares que não têm condição de me ver, ou de nos ver como nós desejamos, porque Deus olha para você e não olha os seus defeitos, Deus olha para você e não olha a aparência, Deus olha para você e não olha a sua conta bancária, Deus olha para você e não olha o seu pecado, Deus olha para você e diz: eu sei que se ele aceitar Jesus, se ele pedir perdão, há um futuro glorioso para ele. Meu Deus, então eu e você precisamos enxergar aquele que nos vê, aquele que olha para nós e fala assim: tem jeito, aquele que olha para nós e fala assim: tem perdão, é só ele se arrepender, aquele que olha para nós e diz: tem solução para o problema que ele está enfrentando, aquele que olha para nós e vê esperança, ou estabelece uma esperança para nós, porque Deus não vê nenhuma esperança em mim, Ele é a própria esperança na minha vida. Ele é a esperança. Aí eu preciso olhar para Deus e dizer: por causa do que o Senhor faz na minha vida, ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a adoração, ao Senhor todo louvor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Ele que eu tenho que adorar, a Ele que eu tenho que ouvir, a Ele que eu tenho que olhar e ver os olhos deles penetrantes na minha vida, vendo tudo que se passa no meu coração, dentro de mim, pensamentos que eu não falei ainda, que eu não pensei ainda, mas Ele olha para mim e vê todas essas coisas. E aí Deus fala assim para mim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de salvação e não de perdição. Deus pensa o tempo todo em mim e em você, esperando. Eu não sei se Deus tem esse sentimento de ansiosidade, eu acho que Ele não tem, esperando que, se eu ou você estivermos fora do caminho, voltemos para o caminho, para que quando chegarmos no céu Ele faça uma festa extraordinária para mim e para você. Olha só o que Deus faz. E aí, assim como Jó, nós podemos ter o hábito de procurar pelo olhar de Deus nos lugares de costume. Mas só que Jó descobriu que Deus olhava para ele de um lugar diferente, ou olhava para ele e via coisas diferentes. Tanto que Deus teve sabedoria, teve a paciência, exerceu dessa sabedoria e paciência que é intrínseco de Deus, é característica de Deus, e esperou o tempo certo de Deus, dele, e começou a dizer para Jó: Jó, você está reclamando todas essas coisas, mas onde você estava? Aí que Deus começa a dizer: onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Onde você estava? Onde você estava? E aí Jó começa a se enquadrar naquilo que Deus queria, ou voltar para o caminho que Deus queria. Às vezes nós precisamos disso também. Às vezes nós precisamos de uma sacudida de Deus. Ei, o que você está fazendo? Ei, você está destruindo o seu lar. Ei, você não acredita mais em mim, volte a crer, porque eu tenho coisas extraordinárias, tem presente para você ainda. Quem estava aqui no domingo e na quarta, lembra dos presentes que Deus colocou aqui na frente? Tem presentes para você, aliás, foi no domingo de manhã à noite, tá? Tem presente para você. Ei, tem presentes guardados para você, que você não tomou posse ainda. Deus quer entregar coisas extraordinárias para você, porque as ordinárias, e no português parece uma palavra estranha, né? As ordinárias, é você que vai conquistar. Mas o que vai fazer grande diferença na sua vida, são as coisas extraordinárias que Deus já guardou e reservou para você. Sabe, amado, tá? Deus estava, Jó estava acostumado a ver Deus na fartura.
Jó estava acostumado a ver Deus na alegria, na bonança, né? Jó estava acostumado a ver Deus na família, tinha uma família perfeita. Mas quando as coisas começaram a alcançar a vida dele de maneira tal, até um ponto ele suportou, mas chegou um tempo que, Senhor, onde o Senhor estava? Não me condene, Senhor, mostra-me, porque está em disputa comigo. O Senhor está querendo me... Olha só, é como se Jó estivesse dizendo assim: Deus está querendo me destruir. Ei, Deus tem vida e vida abundante para você, tá? Ele está querendo dar uma vida extraordinária para você começar a viver essa vida extraordinária aqui nesta terra, tá? Será que você consegue ver Deus olhando a partir das circunstâncias que você está vivendo? Ou a partir da solução das circunstâncias que você está vivendo? Será que você olha para os seus problemas e fala: eu não consigo, mas eu sei que Deus vai me dar livramento. Eu não consigo, mas eu sei que eu tenho uma pedra de escape que Deus vai me entregar. Eu não consigo, eu estou aqui destruído, mas eu sei que Deus tem uma vida abundante. Ele vai reconstruir a minha vida, restaurar a minha vida, restaurar o meu casamento, restaurar a minha família, restaurar as minhas finanças, restaurar a minha vida com Deus, restaurar a minha fé. Deus quer fazer um concerto geral comigo e com você nesta manhã. E assim como Agar, Jó não precisou que as circunstâncias mudassem para saber que Deus estava ali. Percebe? Jó deve ter usado esses mesmos termos que Agar usou. El Roi, o Deus que me vê. Mas Deus não quer só que você olhe para Ele e vê o Deus que te vê. Deus quer que você olhe para Ele e diz: é o meu provedor, é aquele que cuida de mim, é aquele que dá solução para os problemas que eu não consigo resolver, tá? Deus, sim, eles, assim como Agar e Jó, simplesmente viram o olhar de Deus sobre a vida deles, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Nesta manhã, eu quero que você que está passando por dificuldade ou problema, desafiar você a ver o olhar de Deus sobre a sua vida, trazendo soluções para os seus problemas, trazendo soluções para aquilo que você está passando ou enfrentando. Deus, seja lá, eu esqueci de falar de todos aqui as questões de saúde. Deus também é o médico dos médicos, sabe? E se você está aqui com enfermidade, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida, não porque eu estou liberando, mas porque Deus vai pôr a mão e trazer a cura para você. Não porque eu estou aqui falando essa palavra para você, ministrando ao seu coração, mas porque o Deus é o El Roi, é aquele que te vê. Antes mesmo de eu falar sobre a enfermidade, Deus já estava vendo a enfermidade em você, se você está enfermo aqui, tá? Eu quero te desafiar também a desfrutar da maravilha de que Deus está olhando para você. Diga assim: o meu Deus tem cuidado de mim. Diga assim: os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios e sobre o meu problema. Deus cuida de mim. Os olhos de Deus estão sobre você. Amém?